Sabe quando você se afasta de alguém? É exatamente aí que a pessoa começa a correr atrás. Pois é, eu vou te explicar exatamente por que que isso acontece. Você está ali investindo, correndo atrás, mandando mensagem, tentando manter a relação viva, e aí a pessoa faz o quê? Ela só te ignora. Você manda mensagem, ela te responde 2, 3 dias depois, isso se responder. Aí você cansa de ser tratada com indiferença, de ser maltratada, e aí a gente cansa de insistir. Aí do nada a pessoa aparece, começa a mandar mensagem, começa a correr atrás de você, como se ela tivesse perdido você. Porque quando você corria atrás, você estava demonstrando para essa pessoa que você valia menos do que ela. E aí, de repente, a gente para, porque tem horas que a gente cansa. Aí a pessoa começou a perceber que você não está mais ali dando tanto valor, tanta importância para aquela relação. E eu vou ser bem honesta, a gente só valoriza aquilo que a gente pode perder. Porque enquanto tá ali ao nosso alcance, a gente tá ali cercando, cuidando, perguntando, se interessando sozinha, a pessoa, ela tem essa impressão de que você vai estar ali para sempre correndo atrás dela. Ela percebe que você nunca vai sair dali, aí ela relaxa e para de dar atenção para você. É exatamente assim que funciona. Mas quando você se afasta e você demonstra visivelmente que não tá bom para você aquele ambiente, aquela situação, a pessoa começa a perceber que ela está te perdendo, aí ela começa a correr atrás. Talvez pode ser tarde demais. Aí nessa situação, a pessoa sente o medo de perder você. E é o medo de perder que faz a gente acordar rápido. Aí dá aquele estalo, nossa, ela não tá mais olhando para mim, ela não tá mais se interessando por mim. O que será que aconteceu? Só que a pessoa não sente. Nós que estávamos correndo atrás, que já estamos cansada disso tudo, a gente acorda para a vida, porque nada é para sempre. Por isso que eu falo, a gente só valoriza enquanto a gente tem. E isso não é manipulação, tá? É a natureza humana, porque a gente só dá valor para aquilo que a gente pode perder. Eu vou contar uma experiência própria minha, tá? Eu tive um relacionamento há um tempo atrás, onde eu fazia de tudo para aquela pessoa se sentir bem comigo, para fazer com que aquele relacionamento desse certo. Então a gente se via de vez em quando, falava quando eu puxava assunto, eu mandava mensagem, mandava um monte de situações mostrando que eu estava realmente interessada por ele. E o que que acontecia? O que que ele fazia? Respondia quando ele queria, me tratava com ignorância, me tratava com desdém. E eu comecei a perceber que aquele ambiente, aquela situação não estava bom para mim, estava conveniente para ele. Por quê? Porque eu estava correndo atrás dele, eu estava colocando ele num patamar no qual ele não merecia ali para mim. Aquele relacionamento eu estava vivendo sozinha. E detalhe, tinha uma amiga minha próxima que ela me alertava sobre isso, que ele estava, não estava com tanto interesse, ele não estava dando o mesmo retorno que eu dava para tentar fazer com que aquele relacionamento ficasse forte, que aquele relacionamento crescesse. Só que eu não percebia aquilo, eu estava tão envolvida que eu fiquei cega por um tempo. Aí eu me afastei. E o que que aconteceu? Adivinha? Na hora que eu me afastei, ele começou a correr atrás, mandar mensagem, só que aí para mim aquela situação é o que eu já disse lá no começo do vídeo. Para mim aquela situação já não dava mais. Eu via que eu estava me diminuindo tanto naquele início de relacionamento, porque era o início ainda, né? E eu fui despertando, eu fui acordando. Quando eu resolvi desistir, que eu cansei de tentar, cansei de investir, ele começou a correr atrás. Aí ele voltou me procurando, querendo saber com quem que eu estava, se eu estava me relacionando com alguém, por que que eu tinha sumido. Quer dizer, na visão dele, no entendimento dele, a errada fui eu, porque eu parei de correr atrás dele, dando um valor enorme que para mim, naquele momento, ele não merecia tanto. Então, na visão dele, eu que sumi. Só que aí
já era muito tarde, né? Eu já tinha acordado, já tinha percebido o meu valor e já tinha percebido que aquele relacionamento era só eu que estava investindo. E o relacionamento, a gente sabe que ele é feito por duas pessoas. Os dois têm que querer a mesma coisa, os dois têm que entregar a mesma coisa. Então, para mim ali já tinha terminado. E as pessoas são assim. Enquanto elas têm a gente ali em volta, sempre disponível ao alcance, elas entendem que ela não pode perder. Mas tem uma hora que a gente cansa, né? Aí é a hora que a pessoa entra em desespero e começa a correr atrás. Só que o relacionamento já não vale mais a pena. E é bem legal a gente perceber isso a tempo. Se você já passou por isso, se afastou de alguém e a pessoa começou a correr atrás, deixa um joinha, porque a gente sabe que é uma situação bastante difícil e que muita gente já passou ou ainda passa por essa situação. Agora, a parte mais importante dessa situação, desse vídeo que eu trouxe, não significa que você tem que se afastar de todo mundo. É para você perceber o quanto você é importante e o quanto você tem que se valorizar. E se você que está vendo esse vídeo está numa relação, seja ela amorosa, amizade ou de família, onde você é o que sempre insiste, você é o que sempre corre atrás, você é o que sempre tenta ali manter um momento bom, uma convivência boa, olha, escuta, tá na hora de você parar e prestar atenção. Sabe por quê? Isso não é vingança, não é um jogo. É você se respeitar, é um respeito próprio que você vai ter com você. E se a pessoa realmente quer você na vida dela, ela vai aparecer. E se ela não aparecer, bem, ótimo, você acabou de abrir um espaço na sua vida para realmente aparecer outra pessoa que te valorize desde o começo. E lembra sempre disso. O seu valor, ele não muda porque uma pessoa desaparece da sua vida. O seu valor, ele aparece quando você percebe o quanto você é preciosa para você mesmo. E se esse vídeo fez sentido para você, segue o meu canal, que eu posto diariamente conversas como essa que muita gente não tem coragem de dizer. E já deixa no comentário se você já passou alguma situação parecida com essa. Até o próximo vídeo.